Olá, meus amigos, estamos nós começando o paulochagas.net, aqui na Imagem TV, e eu imagino que hoje vocês estejam bastante curiosos a respeito das novidades do nosso campo político. Eu quero dizer que a nebulosidade nesta área aqui no município de Lages está se dissipando e teremos realmente coisas para contar para vocês. Mas aguarde aí, porque eu vou começar falando de uns assuntos talvez de menor importância diante do contexto geral, mas de qualquer maneira também interessantes. Primeiro deles, estacionamento privativo está sendo pedido para o aeroporto de Lages. Afinal de contas, assim que teve a instalação da empresa Azul Linhas Aéreas e com toda essa movimentação ligando Lages a São Paulo, está tendo a necessidade de os motoristas deixarem os seus carros guardados no aeroporto aqui em Lages. E neste momento só deixam estacionados lá na frente sem um controle fiscalizatório, sem segurança, sem monitoramento. Então o vereador Newton Freitas foi bastante feliz nessa iniciativa e apresentou uma moção legislativa que foi encaminhada ao prefeito municipal Eliseu Matos para que tome essas devidas providências e abra uma licitação para que alguém possa trabalhar e controlar legalmente, então, um estacionamento privativo no aeroporto aqui de Lages. Está aí uma medida interessante a ser tomada. Por falar em aeroporto, eu tive uma informação, quer dizer, não consegui pegar a informação por completo e não tenho aqui dados específicos para apontar a vocês, mas dá conta do aeroporto regional em Correia Pinto, não de Correia Pinto, viu, gente? Tem muita gente que confunde. Aeroporto de Correia Pinto seria só da cidade de Correia Pinto. É em Correia Pinto um aeroporto regional atendendo toda a região serrana. Mas enfim, logo eu vou buscar para vocês quais são essas informações. Eu posso dizer o quê? Que houve a aprovação por um desses órgãos legais nacionais, tipo a ANAC, de mais uma instância que avançou para a operacionalização do aeroporto lá em Correia Pinto. Então, logo vou trazer para vocês todos esses dados. Eu não tenho aqui, falaram para mim muito rápido na noite desta terça-feira e eu não consegui captar tudo, mas são notícias boas com relação ao aeroporto lá em Correia Pinto. A gente que bateu tanto aqui da inércia dessas obras, aliás, até por falar em obras, nunca mais se falou se houve a complementação daquelas obras de acesso ao aeroporto ali, o trevo de acesso, se tudo isso foi terminado. Afinal de contas, se bateu muito de que estas obras estavam paradas, que deveriam retomar e depois não foram retomadas. Depois alguém parece que disse que sim, que elas tiveram continuidade, mas até agora ninguém informou se estas obras do acesso ao aeroporto lá em Correia Pinto realmente foram terminadas. Mas, de qualquer maneira, está aí uma informação, logo quero trazer para vocês ela bem completa, dizendo qual foi a instância que avançou com relação ao trabalho, logo de operacionalização deste aeroporto. Já que a gente está falando em lançamento, operacionalização, entre outras coisas, você lembra bem que no ano passado foi lançado um edital para o asfaltamento de um trecho da BR-390, da SC-390, que entra pela Coxilha Rica, né? E também a construção de 3 pontes dentro da Coxilha Rica. E também você soube depois que a empresa ganhadora dessa licitação acabou não podendo continuar e o processo zerou. Agora, nesta terça-feira, foi publicado novamente um edital para a concorrência pública, para a busca de uma nova empresa para que toque então essas obras de asfaltamento dentro da Coxilha Rica, ligando ali na BR-116 até alguns trechos dentro lá, o Bodegão, não sei mais aonde, enfim, o que estava previsto antes. E todas as 3 pontes, deixa eu ver aqui o nome dessas 3 pontes que deverão. Olha, as obras compreendem o trecho de entroncamento da BR-116 de São Jorge até o acesso ao Bodegão, lá na usina Paiquerê. Também dentro deste mesmo edital estão previstas as construções das pontes sobre o rio Sangatatetos, sobre o rio Arroio Penteado e sobre o rio Pelotinhas.
A informação é que no dia 5 de setembro é a data final para a entrega dos documentos e as propostas, então, a serem apresentadas junto ao DEINFRA. Boa notícia também nesse sentido. Estamos aguardando, por outro lado, também a publicação do edital sobre as obras que vão asfaltar Lages a Correia Pinto. Perdão que eu estou um pouquinho ainda constipado, mas de qualquer maneira, vamos tocando o nosso processo aqui. E aguardem que daqui a pouquinho tem bastante novidades a respeito do nosso campo político. O que mais que a gente vai tocar para vocês? Abertura de creches na informalidade. Eu participei nesta terça-feira de manhã, aliás, eu faço parte do Conselho Municipal de Educação de Lages, a ACIS, que na verdade tem 2 representantes, eu e mais uma colega de trabalho. Mas enfim, participando desta reunião, houve uma colocação por parte dos conselheiros de uma preocupação bastante importante, ou grave talvez nesse sentido, que é a proliferação de creches clandestinas, creches que estão se construindo ou estão se montando na informalidade, sem, na verdade, buscar os caminhos corretos, que é através do próprio Conselho, através da Secretaria de Educação, através de registros múltiplos que vão desde os pedidos de fiscalização da Vigilância Sanitária, do Corpo de Bombeiros, enfim, da Secretaria de Planejamento. Todo um processo pedagógico também deve estar envolvido, e isso não vem acontecendo. Uma das justificativas para que estas creches estejam nascendo nesta informalidade é o fato de que muitos professores que pertencem já a essas escolas e que já trabalharam em várias escolas do ensino infantil, educacional, enfim, nessa área das creches, e estas pessoas adquiriram uma certa experiência profissional e acabam então sendo demitidas em função desta crise que está hoje assolando no Brasil, e se acham então no direito também de abrir a sua própria escolinha, sua própria creche e tudo mais, e aí fica na informalidade sem o mínimo de estrutura, sem o mínimo de salubridade para as crianças, e acabam então prejudicando mais do que ajudam. E o alerta do Conselho Municipal de Educação é para que os pais possam denunciar essas questões. Não é nada contra a abertura de novas creches, mas sim pela organização estrutural que elas devem ter para realmente contemplar, dentro das legalidades possíveis, contemplar o ensino a essas crianças, seja como for o abrigo a essas crianças, entre outras necessidades que são extremamente importantes e que fazem parte da lei, minha gente, parte da legislação do campo educacional. Não é simplesmente você abrir as portas de uma creche e botar lá cantinho lindo para criança, a placa, e aí todo mundo chega lá a se matricular e você não tem proposta nenhuma, profissionais não capacitados, nem um projeto pedagógico condizente, nem uma estrutura que possa contemplar realmente a saúde da criança, com problemas de banheiro, com problemas de espaço, sem nada adequado. É isso que está acontecendo. Então, são muitas as creches da informalidade que estão se criando aqui no município de Lages, e esta é uma preocupação, então, que o Conselho acabou colocando. Havia uma outra questão a ser colocada, até alguns colegas jornalistas participaram desta primeira parte da reunião do Conselho, questionando sobre candidatos ou pré-candidatos que estariam buscando votos e fazendo reuniões nas escolas. O Conselho Municipal de Educação, ele fiscaliza, mas de qualquer forma, ele só pode ir atrás de denúncias nesse sentido quando houver um papel, um ofício de pessoas realmente denunciando formalmente estas questões. Simplesmente por um grito no telefone e aí mobilizar todo um conselho para verificar se há verdade ou não há verdade, é perda de tempo. Eles não têm como simplesmente sair correndo por causa de um telefonema anônimo para saber se existe pré-candidato ou candidato fazendo campanha dentro das escolas. Agora, reconhece o Conselho de que, obviamente, neste período eleitoral, há sim situações de aproveitadores, pessoas que têm uma convivência com a escola de alguma maneira, amiga do diretor, ou foi professor, e tem um envolvimento com a escola e acaba, claro,
buscando uma aproximação com professores e alunos até com idade de condições de votar. Mas, enfim, a resposta, então, dada pelo Conselho aos jornalistas sobre esse questionamento do aproveitamento de pré-candidatos ou candidatos nas escolas é exatamente isso, que quando houver alguma denúncia, que faça por escrito, documentada, não se busca nada no grito, né, a partir de telefonemas anônimos. E se tiver realmente as provas já robustas, ao invés de encaminhar para o Conselho Municipal de Educação, já pode encaminhar diretamente para a Justiça Eleitoral, que é o órgão oficial para realmente interpelar diante destas questões. Não é o Conselho que vai simplesmente buscar a punição. O Conselho vai encaminhar também ao Tribunal Regional Eleitoral, coisa que quem estiver denunciando já pode fazer diretamente, então, ao órgão competente da Justiça. O que mais que nós temos aqui? Aniversário dos 250 anos de Lages. Eu esperava realmente algo muito mais amplo com relação a uma programação especial sobre os 250 anos de Lages. Nós tivemos há um tempo atrás o lançamento de um selo comemorativo dos 250 anos, criado pela Prefeitura Municipal. Tivemos um café muito gostoso lá na Secretaria de Turismo, a imprensa toda prestigiando, e dava a entender que nós estávamos nos encaminhando para um evento muito bonito. Afinal de contas, 250 anos é uma data muito especial, muito significativa pelo arredondamento do número 250. E diante do que nós estamos passando hoje, num período pré-eleitoral, esta programação está esvaziada, não existe nenhum planejamento para se fazer algo diferente nesse final de ano, em novembro, aqui no nosso município de Lages, quando comemoramos esses 250 anos. E como eu disse, o período eleitoral está preocupando e está interferindo, de certa forma, ofusca uma programação maior. A Prefeitura Municipal não se mobiliza nesse sentido, pois não sabe se vai continuar no poder. Obviamente continua até dia 31 de dezembro. Teria a hombridade ou a necessidade ou a obrigação de criar alguma coisa nesse sentido, independente do pleito municipal. É isso que a gente está querendo chegar. Tem obrigação de criar uma programação especial, independente do que esteja ocorrendo no campo político. E nós aguardamos que tomem essas providências e que Lages realmente tenha uma programação bonita, festiva, marcante para estes 250 anos, independente desta política. Se o prefeito Eliseu Matos ficar fora do pleito, se ele perder as eleições, se outro prefeito ganhar, não importa. A gestão é dele até o dia 31 de dezembro e cabe à Prefeitura Municipal tomar todas as providências, independente de meio político ou de situação política. Está aí, cobrando uma programação mais efetiva realmente. Não precisam trazer artistas famosos, tudo, mas pelo menos criar uma movimentação alusiva aos 250 anos, que é algo que a gente está buscando hoje cada vez mais, pelo menos para poder termos aí algo diferente neste período em que antecedem o aniversário do município de Lages. Vamos adiante. Tem um probleminha, tio Miller? Estamos no ar ainda? Então tá tranquilo. A gente desaparece um pouquinho do vídeo, ficamos aí numa tensão, não sabemos se estamos falando. Mas de qualquer maneira é o seguinte, vamos ver o que mais. Antes de nós entrarmos na questão política, eu quero falar para vocês sobre a venda do terreno ali ao lado da rodoviária. Eu sempre tive uma birra a respeito da venda desse terreno, mas na verdade uma desconfiança muito grande, uma contrariedade muito grande ao tentar se desfazer de um patrimônio público tão importante, tão bem localizado como é esse terreno ao lado da rodoviária na Avenida Dom Pedro II. E a Prefeitura lançou mais uma vez o edital para venda com a abertura das propostas para o próximo dia 26 de agosto. A proposta é de 12 milhões de reais pela venda do terreno e agora com algumas condições a serem colocadas para os interessados, digamos assim, na compra desse terreno. 6 milhões de entrada, ou seja, 50%, e o restante parcelado aí em não sei quantas vezes. Eu, sinceramente, não gostaria de ver este terreno vendido, até porque, mesmo que venda esta área, eu não sei onde este dinheiro vai ser aplicado.
nós não teremos absolutamente condições de fazer uma fiscalização de centavo por centavo da aplicação desse dinheiro. Teremos que apenas confiar na palavra dos administradores municipais, dizendo para onde está indo esse dinheiro, para que ele foi usado, e a gente não vai ter, obviamente, uma transparência muito maior a respeito da manipulação desses 12 milhões, caso esse terreno seja vendido. Então, é uma pena o município se desfazer de uma área tão nobre. A gente sonharia ou sonhava em ver aquela área como um centro administrativo municipal totalmente centralizado, que somente os valores gastos com os aluguéis de repartições públicas e terceiros já pagaria a prestação mensal de uma construção de uma obra lá naquele terreno para um centro administrativo. Muito bem, minha gente, vamos cair no campo político. Eu ia falar do Internacional de Lages, temos outros assuntos. Se depois o Miller me der algum tempinho, a gente completa. Pois bem, o campo político teve neste meio de semana, ou nesta última semana, uma grande movimentação e que tomou algumas decisões este campo político. Pois bem, primeiro deles, PSDB e PMDB. A notícia que mais está assombrando, digamos assim, que a gente até calcula que desta vez eu acho que o boi voa, né? O que dizia o ex-vereador Jacinto Betti pode estar se consolidando, que na política só não tinha visto o boi voando, de resto ele se vê tudo. Talvez o boi esteja sendo criado neste momento e ganhe asas. Ocorre que a informação, e agora também começo a acreditar, de que possa realmente acontecer diante das situações que nós estamos vendo no cenário político de Lages. Ou seja, o PSDB com o tucano Roberto Amaral, ex-PSD, né, estaria coligando com o PMDB. Só que com uma diferença, esta coligação colocaria Roberto Amaral como cabeça de chapa e o PMDB como o vice. Mas por que toda essa costura política que deu um baque na informação, no meio da opinião pública, nesta tarde de terça-feira, aqui no município de Lages? Por quê? Porque o PMDB de Lages tem na sua centralização o prefeito Eliseu Matos como sendo o maior líder deste partido. Nós, convenhamos, temos ainda o deputado estadual Fernando Coruja, mas ele fica alheio, de certa forma, a essas decisões aqui do município de Lages, e lá em Florianópolis não se envolve tanto aqui nas questões do município de Lages. Coruja apenas observando, esperando a sua hora, talvez, de aparecer nesse contexto político. Pois bem, o PMDB, através de informações que também a gente acabou captando da cúpula do PMDB de Florianópolis, é de que a orientação é de que realmente o prefeito Eliseu Matos deva se ausentar do processo político e cuidar da sua vida pessoal. Eliseu Matos, além de todos esses problemas jurídicos que ele está enfrentando, nós sabemos que ele é réu nesse processo da Operação Águas Limpas, e tudo isso pode realmente criar um embaraço muito grande na vida pública do prefeito. Além disso, ele tem os problemas pessoais. A gente nem gosta de falar a respeito disso, mas ele tem um problema pessoal da doença em família da própria esposa, e isso também está tirando toda a tranquilidade dele. E a gente tem também alguns pontos em que precisam ser considerados, que é o fato de que a própria família não deseja que Eliseu Matos viva esse novo embate político, porque poderia reviver todo um processo que ele passou, e a família não estaria disposta a ver isso nas telinhas da televisão, nos programas de rádio e tudo mais, vendo o prefeito novamente sendo massacrado diante desta situação. Então, há realmente esta possibilidade, já não é mais tão possibilidade, mas está sendo tida como verdade, o afastamento do prefeito Eliseu Matos, a sua retirada deste processo político, e tendo como cabeça de chave, então, o PSDB com Roberto Amaral, e na indicação de um outro nome dentro do PMDB para compor esta posição de vice. Sugerem o ex-secretário de Meio Ambiente, o Rampel, sugerem o Thiago de Oliveira, o presidente da Câmara de Vereadores, enfim, não se sabe. A verdade é que o prazo está sendo esgotado, está se esgotando, e até sexta-feira agora a gente vai saber qual vai ser a composição oficial, se o PMDB realmente vai abrir mão do Eliseu Matos como
candidato a prefeito na reeleição aqui do município de Lages. Eu ainda tenho lá minhas dúvidas com relação a isso e quero ponderar da seguinte forma, até não só para fazer uma defesa com relação ao prefeito Eliseu Matos, eu tenho a impressão de que se ele deixar esse processo político agora, ele vai ficar extremamente fragilizado politicamente nas suas intenções futuras. Eliseu Matos hoje já não tem respaldo para ser candidato a deputado estadual de novo, porque lá já tem um concorrente direto dentro do partido, que é o Fernando Coruja. Ele não vai abrir mão, o Fernando Coruja, para uma candidatura de Eliseu Matos eventual à Assembleia Legislativa em 2018. Também, a não ser que o prefeito Eliseu Matos pretenda, quem sabe, ser deputado federal. Aí ninguém lhe impede de ser uma candidatura a deputado federal. Mas aí, vai ter respaldo, vai ter fôlego para ser um candidato a deputado federal? Exatamente no momento em que ele está extremamente fragilizado neste processo político e no processo pessoal de família e tudo mais, então é complicado. Além disso, eu imagino que o PMDB também no contexto geral se fragiliza, vai se digamos assim, perder o seu poder, já não tem quase poder aqui no município de Lages, a não ser a prefeitura, hoje praticamente tem a máquina administrativa a seu favor, mas abre mão deste poder lançando um vice, com autorização, com organização vinda lá de Florianópolis, das cabeças pensantes do partido. Então, eu acho que o PMDB está desenhando exatamente um futuro bastante nebuloso com relação à vida política dele aqui no município de Lages. Vai enfraquecer, vai perder o poder e praticamente vai ser exterminado diante de um contexto, já que eles se apegam à pessoa de Eliseu Matos como seu principal líder. Tirando Eliseu deste processo, o PMDB cai realmente num ostracismo, perde seu poder e é o que vai acontecer diante desta questão. Mas estas cabeças pensantes tomam essas definições para o bem ou para o mal, seja como for, estão aí para fazer esta mudança política, colocando o Roberto Amaral como candidato a prefeito oficialmente e o PMDB, que hoje tem toda a máquina na mão, como vice, como coadjuvante num processo. Quer dizer, joga pelo ralo um poder, é bem isso, coloca então todo o seu poder para um outro partido, para uma pessoa que nunca, na verdade, se envolveu com eles politicamente. Eu não sei realmente como é que essa política pode ter estes desenrolamentos, essas decisões, digamos assim, e o boi voando do Jacinto Betti está aparecendo nesse cenário. Diante destas novas costuras, também envolvendo o PSD e o PP, houve uma nova reunião nesta terça-feira, uma terceira reunião, para definitivamente apontar o candidato a vice do PP para acompanhar na jornada do PSD neste pleito de 2016. E mais uma vez, Juliano Polezi, o vereador Juliano Polezi, foi o indicado. Nesta última votação, nesta terça-feira à noite, Juliano venceu com a diferença de um voto, 16-15, e teve um voto em branco. Poderia ter dado 16-16, seja como for, Juliano Polezi será o indicado a compor a chapa de majoritária com Antônio Seron do PSD para estas eleições. Mas enfim, nem vamos comentar muito nesse sentido, já que as coisas estão se definindo. Por outro lado, também dentro do PPS, uma reunião na segunda-feira com o prefeito, aliás, com o vice-prefeito Tony Duarte, juntamente com alguns de seus correligionários, colegas de partido e tudo mais, reiteraram e surgiu a informação de que o PPS vai desembarcar do governo de Eliseu Matos, ou pelo menos não vai coligar para as próximas eleições, não vai ser parceiro de partido ou de coligação nestas eleições. Então, o PPS estaria deixando a possibilidade de lado de ser coligado com o PMDB aqui do município de Lages. Então, essa é a informação que a gente tem. A segunda colocação era da possibilidade da deputada federal Carmen Zanotto também ser candidata a prefeito aqui no município de Lages. Nesse caso, houve uma reação bastante grande diante de correligionários, aliás, diante de eleitores da Serra Catarinense, de que Carmen Zanotto não poderia ser a candidata a prefeito, não que não pudesse, mas ela tem um comprometimento praticamente sagrado com relação à região serrana na esfera federal. Ela pediu o voto, os serranos atenderam,
houve uma mobilização para que definitivamente a Serra Catarinense tivesse um representante no Congresso Federal e, felizmente, Carmen Zanotto foi eleita. É dona do seu cargo de deputada federal pelo PPS lá na Câmara Federal, na Câmara dos Deputados. E a vinda dela para ser candidata a prefeita alijaria realmente uma representatividade que a região serrana não tolera. E isso é o que está acontecendo. Então nós temos a informação mais oficial de que Carmen Zanotto vai se manter no processo político, mas sim, apoiando o que for decidido. E nesta quinta-feira estará em Lages para uma reunião do partido. Quinta, sexta-feira vai tomar alguma decisão, mas não será candidata a prefeita pelo município de Lages, vai seguir representando os serranos no Congresso Federal. É exatamente isso que é o que vai acontecer com a Carmen Zanotto, e nós também, de certa forma, como formadores de opinião, ficamos bastante atentos a essas possibilidades, e eu, pessoalmente, não gostaria de ver Carmen Zanotto se sujeitando a ser candidata a prefeito, mesmo com condições ou não de ser eleita, mas perdermos a representatividade dela lá no Congresso e ceder a vaga para alguém suplente, seja de que região for, mas menos aqui da Serra Catarinense, com certeza. Tá bom, minha gente? Estamos finalizando o nosso programa. Tem mais uma questão com relação às outras candidaturas. Tem ainda as avulsas, que a gente acaba não sabendo como é que estão essas pessoas, a do Coronel Crisóstomo, a do Antônio Chaves, do Sérgio Godinho. A gente não sabe se essas pessoas vão realmente continuar com o processo político e serem os candidatos, mas acredito que pelo menos mais um deles deva ser candidato e Lages tenha 4 candidaturas a prefeito aqui no município de Lages. Já temos a confirmação de Márcio Machado e Andréia, Seron e Juliano, e agora estamos no aguardo da definição do PMDB-PSDB com Roberto Amaral e Eliseu Matos, que ainda está uma confusão sem tamanho, e também para saber a definição destes candidatos avulsos que a gente vê aí com o nome sendo sondado aqui no município de Lages. E fechando o nosso programa de hoje, eu quero parabenizar mais uma vez o nosso Internacional de Lages, que conseguiu a classificação para mais uma fase, as oitavas de final do Campeonato Brasileiro da Série D. Empatou em 0-0 com o Caxias, sendo que no primeiro jogo em Caxias venceu por 2-1, e o empate então lhe deu a classificação. Poderia até perder pela diferença de 1-0, que estaria classificado. Mas o Inter segurou o empate, jogou com o regulamento embaixo do braço, soube administrar a partida e conquistou esta vaga. Agora pega o Ituano, da cidade de Itu, minha gente. Só que tem um problema, o primeiro jogo vai ser aqui, o segundo lá. Então, neste domingo não, vai ser no dia 14. O jogo, às 11 horas da manhã, o Internacional enfrenta o Ituano. Torcida, mais uma vez, indo para o estádio e depois torcer. Claro, tem que construir um bom resultado neste primeiro jogo para depois tentar, então, manter a mesma performance, a mesma atuação e um resultado positivo, jogando lá em São Paulo, diante do Ituano, para chegar, então, às semifinais do Campeonato Brasileiro da Série D. A gente está numa torcida enorme para que o Inter consiga subir para a Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol, o que seria uma grande conquista para este ano de 2016. Tá bom, minha gente? Um grande abraço a vocês. Eu gostaria de convidar a todos para que não abandonem os Sabores Lages, o festival gastronômico, que quando forem aos restaurantes que estão participando do festival gastronômico, que peçam este prato especial. Eu só senti neste final de semana que eu fui provar este prato com a indicação de alguns amigos, e quando eu cheguei num restaurante, me disseram que no final de semana este prato não era servido. Confesso a vocês que fiquei extremamente frustrado. O prato é servido neste restaurante, não vou citar o nome, só de segunda a sexta. No sábado e domingo, no final de semana, esqueçam, ele não é servido. Então, pensei que quando fosse almoçar, pedir o prato para valorizar e prestigiar os Sabores Lages, o festival gastronômico, eu poderia saborear esse prato oferecido, mas pela minha infelicidade disseram, olha, no final de semana não servimos o prato dos Sabores Lages. Tá bom. A inauguração do Colégio Rosa já está para ser agendada, vai ser muito em breve e o Centro Cultural estará funcionando a todo vapor também daqui a pouco.
Vamos aguardar por estas informações, tá bom, minha gente? No campo político ainda teremos novidades até sexta-feira, viu? Mas como eu não tenho bola de cristal para saber o que vai acontecer sexta-feira, a gente vai então encerrando por aqui. Na semana que vem a gente faz então uma análise mais completa do quadro oficial que ficou determinado então a partir das convenções municipais e a definição dos candidatos oficialmente, repito, para as eleições de 2016 aqui no município de Lages. Um grande abraço e até a próxima semana.